Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Sabe, que a glória do Senhor possa fluir e ser derramada sobre a sua vida, sobre o seu ser. Queridos, estamos felizes, alegres no Senhor Jesus, sabendo que Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, em prol de nossas vidas e através das nossas vidas. Viver uma vida com Deus é viver algo tremendo, é viver algo maravilhoso. Algumas pessoas se esforçam para obter alguma recompensa em Deus, mas a recompensa que o cristão tem, na verdade, não é a prata, não é o ouro. A nossa recompensa é o Senhor Jesus Cristo. A nossa recompensa é Cristo nas nossas vidas. Então a recompensa já foi dada. Eu vejo pessoas buscando desesperadamente por uma recompensa em Deus, mediante talvez o seu sacrifício. E o interessante é que Davi chega e fala para o Senhor dizendo: sacrifícios e holocausto não quiseste, mas um coração quebrantado, contrito, aí sim o Senhor não pode resistir. Então não é o sacrifício, meu irmão, sabe? Até porque aquilo que Deus tem para te dar não é mediante os seus méritos, é a graça dele. E o que falta-nos às vezes entendermos é o poder dessa graça. Até onde vai a graça de Deus na nossa vida? Graça esta que sabemos que é favor imerecido. Nós sabemos que a salvação, ela custou um preço muito caro. Mas esse preço não foi para a humanidade, foi para o Filho de Deus. Foi para Jesus de Nazaré. Ele aceitou pagar este preço. Então o preço foi pago para que eu e você pudéssemos ter uma vida com Deus, uma vida diante do Senhor. E eu vejo pessoas se sacrificando para muitas coisas, quando na verdade muitas coisas já foram dadas de graça para nossas vidas. E viver uma vida com Deus é viver uma vida totalmente tomada pela presença do Espírito Santo. Eu tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor para que os meus olhos possam ser os olhos do Senhor, para que os meus ouvidos venham a ser o ouvido do Senhor, para que a minha voz venha a ser a voz do Senhor, para que minhas mãos venham a ser as mãos do Senhor, para que os meus pés venham a ser os pés do Senhor. Aí você pode falar assim: mas pastor Orley, isso é loucura. Não, não é loucura, porque é esse o desejo de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 26 e 27, está escrito assim: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e geração, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este. Olha o que Paulo diz: o segredo é este. Qual, pastor? Cristo em vós, o que lhe dá a confiança, a confiante esperança de participar da sua glória. Você está entendendo? É Cristo em vós, porque Cristo estava em Jesus e Cristo veio a este mundo. Quer dizer, Deus se fez homem, habitou dentro de uma carne humana. Então quando você olhava para Jesus, você estava vendo Deus em Jesus. Era Cristo no corpo humano, realizando a obra dele mesmo, do próprio Deus. Então Deus estava em Cristo, em Jesus, reconciliando consigo mesmo os seus filhos, os homens, o mundo. Então quando você vê Jesus falando, não era Jesus falando, era Deus em Jesus falando aos homens. Quando você vê Jesus curando as pessoas, era Deus em Jesus curando as pessoas. E às vezes, quantas das vezes Jesus foi questionado, e um desses questionamentos
O questionamento era este: como fazes tu essas coisas? Como dizes tu estas coisas? E Jesus então dizia: olha, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é Ele que fala. Isso que eu faço, eu não estou fazendo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que faz todas essas coisas. Então, nós vamos observar algo muito poderoso, que antes do Pentecoste, olha que loucura, irmãos, Deus estava com os homens, e Deus estando com os homens, havia sinais, prodígios, maravilhas. Deus dava vitória, Deus fazia os homens conquistarem tantas coisas, porque Deus estava com os homens. Mas só que depois do Pentecoste, meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus tinha guardado um segredo. Deus guardou um segredo dos tempos passados, mas que agora nos foi revelado. Qual o segredo? Deus guardou isso. O que, pastor Orley? Deus guardou esse segredo porque na velha aliança, Deus estava com os homens, mas o segredo que Deus tinha guardado era que após o sacrifício de Cristo Jesus, após a entrega, após a morte, após o preço pago, agora Ele viria não estar mais com os homens, mas Ele viria agora habitar dentro dos homens. E é isso que queima dentro de mim. É saber que dentro de mim habita o Cristo, sabe? A presença de Deus. A presença de Deus através do seu Espírito Santo, que também não deixa de ser o próprio Deus. Então Paulo começa a falar à igreja de Colossenses dizendo: olha, havia um segredo que estava oculto. E esse segredo era que Cristo viria a habitar dentro de você. E eu tenho que entender isso, irmãos, porque se tem algo que Deus quer que na verdade eu venha manifestar, não é manifestar a mim mesmo, mas eu preciso manifestar a Cristo. É isso que eu preciso fazer. Você tem que entender que agora Cristo dentro de você, Ele não quer ficar inerte, Ele não quer ficar parado. Ele decidiu habitar dentro de você para se mover através de você. O Senhor, Ele quer alcançar as orações de pessoas que estão doentes. Quantas pessoas sofrem nessa hora? Estão enfermas, estão doentes, estão pedindo: Deus, cura-me. Senhor, faz um milagre na minha vida. E eu te digo, Cristo está em você, louco para responder a essa oração. Pois a Bíblia diz, irmãos, que nós colocaremos as mãos sobre os doentes e estes ficariam curados. Isto é, não é a nossa mão, mas é Deus através das nossas mãos tocando as pessoas. Parece loucura, né? Mas é verdade. Nós somos o templo de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, olha o que está escrito, no verso 19 e verso 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, pois foi comprado por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Irmão, a mensagem que eu estou tentando fazer você absorver é que, primeiro, uma vez que você se entregou a Jesus, você não faz mais parte de você mesmo. Agora é Cristo em você, atuando, realizando, fazendo, movendo-se. Quando alguém me convida a ir a uma visita, eu sei que esse convite que chegou até mim é porque Cristo, através da minha vida, quer ser resposta de oração para aquela família.
Então eu tenho que me posicionar em Deus e honrar a Cristo no meu corpo, e estar pronto naquele momento para Ele usar os meus olhos, usar o meu ouvido, usar a minha voz, usar as minhas mãos, usar o meu corpo, usar a minha vida, para que através da minha vida outras pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, porque é isso que Ele quer fazer na sua vida. Você tem que entender que Deus fez de você um canal onde Ele quer fluir a glória dEle, Ele quer fluir a presença dEle. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 30, Paulo declara dizendo que nós somos membros desse corpo. O corpo de Cristo que eu falo, irmão, não é a sua igreja local, não é a sua organização religiosa. Eu estou falando de um corpo como um todo. Você tem que entender que Cristo se realiza, se completa no seu corpo. Pois Paulo declara que Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E nós temos que entender que todo o nosso corpo recebe comandos da nossa mente, da nossa cabeça. E no sentido espiritual, Cristo Ele é a cabeça. E Ele não quer que o seu corpo fique parado, ao contrário, Ele quer se mover através de mim e através de você. No livro de Filipenses, capítulo 2, verso de número 13, está escrito assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Em outra versão fala que Cristo, que Deus está agindo em vós, tanto o seu querer quanto o seu efetuar. Você tem que entender que essa mesma frase, expressão, aconteceu na vida de Jesus. Deus estava em Cristo, realizando o seu querer e o seu desejo. Então, Deus desejava fazer as coisas e fez através de Jesus, realizou através de Jesus. Aí Paulo fala, olha, Deus está em vós, operando o seu querer e o seu desejar e a sua vontade e o seu realizar. Essa palavra é mais uma palavra para você hoje, meu irmão, de ensinamento. Deus era visto em Jesus. As pessoas olhavam para Jesus e sabiam e reconheciam que Deus estava nele, realizando a obra. E é necessário você entender que Cristo está em você. O que você precisa fazer é permitir que Ele comece a fluir através da sua vida. É permitir que Ele comece a realizar através da sua vida. Seja resposta de oração, meu irmão. Seja resposta de oração, minha irmã. Porque tem pessoas que estão gritando por socorro. E Cristo está em você, querendo responder a este socorro. Tem pessoas que estão gritando porque estão doentes. Mas Cristo está em você, sabe? Desejando alcançar essas pessoas. Nós temos que parar de responder dizendo que essa responsabilidade é de A, é de B ou é de C. Não. Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor está contigo, em você, para que através de você pessoas sejam totalmente tomadas e tocadas pela palavra de Deus. Seja os olhos do Senhor, seja o ouvido de Deus, seja a voz do seu Deus, seja as mãos de Deus, seja os pés do Senhor. O seu corpo é do Senhor Jesus. Você é o corpo de Cristo e esse Cristo se move. Então pare, ouça o que a cabeça desse corpo, o que Cristo está falando, e se direcione, se mova de acordo com a vontade desse Deus. Que Deus seja Deus sempre na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.